meu pai, da igreja AD Conhecer o Caminho, ali no Crimeia Leste. Estamos aqui junto com algumas pessoas amadas e queridas que estão junto conosco. Primeiramente, a mulher mais linda do Brasil e do mundo, que é a pastora Kelly. Ela fugiu, está ali, a minha pastora e mãe, esposa, e é uma pessoa que tem acompanhado o meu ministério. De trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. De trás não, do lado. Do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Glória a Deus. É uma mulher que tem abrilhantado com a presença de Deus em nossas vidas. Mulher sábia, mulher virtuosa, que tem cuidado do nosso lar e dos nossos filhos. Também estou aqui com a presença do evangelista Luan, da nossa igreja. Aqui o diácono Gabriel, a diaconisa Josi, sua esposa, e também com a nossa irmã Jordânia. Amém? Que Deus abençoe as vossas vidas. Estão aqui junto conosco para junto batalharmos contra as potestades malignas que vêm contra o povo de Deus para tentar espiar. Irmãos, vocês que estão com a Bíblia na mão, pode abrir suas Bíblias em Lucas 24, no versículo 35 em diante. Amém? Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. Não cesse de dar glória, porque o Espírito Santo já está presente aqui nesse lugar, através daquilo que Deus já nos prometeu, que Ele viria, e Ele veio e está habitando dentro de nós. Amém? Então creia que Deus vai fazer algo extraordinário hoje aqui ainda. Sei que está muito tarde e às vezes o nosso corpo físico dá uma fraquejada, mas eu sei que o propósito é grande e a vitória também é certa. Amém? Em Cristo Jesus. Fique firme daí, porque nós vamos batalhar uma guerra invisível aos nossos olhos, mas ela está acontecendo agora mesmo, enquanto estamos falando. Mesmo a mesma proporção que os anjos do Senhor estão aqui, também os demônios estão. Irmãos, creiam você, demônio também vem para a igreja, pastor. Demônio assenta nos lugares. Demônios às vezes se aproximam. Demônio às vezes coloca a mão sobre os ouvidos para que a palavra de Deus não seja ouvida conforme devida, porque a palavra de Deus, aonde ela entra, ela provoca transformação. Amém? Por isso nós temos que ficar alertas aqui nesta noite, enquanto a palavra de Deus está sendo mencionada, porque os usurpadores estão no nosso meio, tentando desviar o foco, tirar a atenção. Vai acontecer fatos que até mesmo o celular vai vibrar, para você tirar a sua atenção da palavra de Deus, porque a palavra vai provocar uma vida em você essa noite. Amém? Você vai sair daqui diferente. Se chegou triste, vai sair alegre no poder do nome de Jesus. Se chegou indeciso, Deus vai te dar uma decisão para ser tomada em nome de Jesus, para a glória dele. Irmão, não espere chave de casa, não espere, irmão, de mim, não espere de mim a casa própria. Não estamos vindo para isso, irmão. Eu vim para cumprir a palavra de Deus, que é resgatar aqueles que estão sobre os laços do inimigo e voltá-los para a glória de Deus, para louvar o nome de Jesus. Amém? É para isso que nós viemos, irmãos. Bênçãos, elas sempre vão correr atrás daqueles que creem. Se eu sei e tomo posse da palavra, assim como Deus fez na vida de Abraão, também será na minha vida, se eu continuar crendo. Aleluia, Jesus. Nós precisamos crer, irmãos, que o Senhor é possível fazer coisas em nossas vidas. Depois que você tiver essa certeza em seu coração, a campanha que você fizer vai ser só para crescer, irmão. Vai ser só para você tirar um tempinho com Deus, porque você sabe, nem vai pedir nada para o Senhor, porque todas as coisas ainda cooperam para o bem daqueles que amam e creem no nome de Jesus.
daquilo, porque Ele bem sabe daquilo que é necessário para você crer e ser feliz com Ele. Glória a Deus. Hoje nós temos que sair deste lugar com uma decisão concreta que o nosso Salvador um dia morreu por nós, verteu sangue na cruz, não foi para me dar casa própria, não foi para me dar chave de carro, não foi para me dar a libertação das garras do inimigo. Aleluia, Jesus. Eu não sei qual foi o propósito que você veio até aqui, mas o propósito é esse, irmãos: amolarmos as espadas, porque a guerra está cada dia mais difícil. Cada dia está mais difícil de servir o Senhor, mas serviremos com alegria. Se for para chorar, choraremos. Se for para guerrear, guerrearemos. Se for para morrer, morreremos, mas ficaremos firmes em Cristo Jesus. Glória a Amém? Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz, nós vamos falar sobre um caminho de Emaús, de dois discípulos que voltaram atrás. E a palavra de Deus diz assim, que naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para o povoado chamado Emaú, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas algumas coisas não deixaram que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleópas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi que aconteceu? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, e ele era poderoso em atos e palavras. O chefe do sacerdote e os nossos líderes entregaram para serem condenado e morto, e crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Senta e dando glória a Deus, amém? Irmãos, eu peço aos irmãos que ajudem em oração, porque quando temos um propósito de Deus segundo a palavra, quando não há no coração do pregador ser vocacionado ou ser colocado na prateleira, quando não há isso, a guerra é pior no mundo espiritual, porque a flecha tem rumo. Quando a flecha está na mão do arqueiro, tem rumo, irmão. Então hoje eu peço aos irmãos, como irmãos da fé, que interceda daí, para que a glória desça daqui, e que todos nós sejamos impactados, e que nenhum de nós saia daqui envaidecidos por ser usado por Deus, mas com o coração cheio de misericórdia, porque falaremos, irmãos, sérios um com o outro. Se for para colocar, pastor, nós não serviríamos para falar no nome dele. Tem hora que eu olho para o espelho, tem hora que eu olho para mim mesmo e falo: Senhor, eu mesmo, Pai. Tem hora que a gente olha dentro das nossas limitações, irmão. Será que é eu mesmo? Mas vamos com a palavra. Aqui, nesse texto que foi exposto aos irmãos, 2 pessoas estão desistindo, voltando para trás. Mas para entender isso, irmão, o porquê dessa desistência, o porquê que essas pessoas tomaram tamanha decisão,
diante dos fatos, vamos voltar no capítulo 23. No capítulo 23, irmão de Lucas, é relatado que Jesus foi levado para ser ali posto diante dos líderes, diante de Pilatos, para ser condenado. Jesus então, ele estava diante daqueles homens. Pilatos fez várias menções para poder tirar Jesus da cruz. Pilatos, na verdade, não queria crucificar Jesus. Em um dos seus atos, ele olha e fala: olha, eu nada vi nesse homem para que eu dasse tal pena. Mas mesmo assim havia uma multidão, pastor, lá de fora gritando: solta Barrabás e crucifica Jesus. Ainda no meio de nós, irmão, na nossa geração, ainda há uma multidão que grita: solta Barrabás e crucifica Jesus. Todas as vezes que eu subo em cima de um lugar como esse, irmão, e não menciono a palavra do jeito que tem que ser, do jeito que tem que ser falada, cada vez que eu subo, irmão, nesse lugar, com o coração envaidecido, eu estou dizendo: crucifica Jesus. Eu estou dizendo: crucifica Jesus, solta Barrabás. Porque não é sobre mim nem sobre você, irmãos. Enquanto isso, Pilatos, o homem mais sensato daquele lugar, ele olha para Jesus mais uma vez, e a multidão pedia sangue. Ele pega de uma bacia, lava suas mãos e diz: o sangue desse homem não está nas minhas mãos. Então Jesus começa um dos martírios mais cruéis hoje contado. Jesus começa a ser açoitado de tal forma que nós vamos, por estudar um pouco a história, a gente vai ver que esse chicote, que continha pontas de ossos e lascas de ferro, entrava na carne de Jesus. Quando eles batiam em Jesus, aqueles pedaços de ferro entravam na carne. E quando aqueles homens puxavam, saía pedaços de carne junto com o chicote. Irmão, não é sensacionalismo, é para você entender o preço que foi pago por você. Às vezes nós sentamos num banco desse e não entendemos por que estamos fazendo aqui, pastor. O que me preocupa mais como pastor hoje em dia é como estamos gerando uma geração de adoradores. Qual tem sido a motivação, a mecânica, o motor que está proporcionando a você a caminhar com Cristo Jesus? Será que mesmo se chegar o tempo da aflição, será que nós vamos ficar de pé, assim como adoradores? É bonito, pastor, a gente louvar aqui e dar glória a Deus, é bonito a gente cantar aqui e dar glória a Deus, pular, falar em línguas estranhas, mas a gente precisa nos preparar para tempos difíceis. Nós precisamos trazer em nossa mente a sensatez de Cristo, para que naqueles dias de provação a gente não seja reprovado por Deus. Irmão, tem algo melhor do que casa, tem algo melhor do que chave de carro, irmãos, tem algo melhor do que uma vaga na empresa, irmão, tem algo melhor do que dinheiro, a presença de Deus nas nossas vidas. Irmãos, quando aquele homem saiu, Jesus então é colocado na via dolorosa, posto ali a vergonha, posto ali diante das pessoas, que até mesmo ele passou por a vida dessas pessoas e foram transformadas. Humilhação, exposição, por causa de mim e de você. Naquele momento Jesus não deixou a cruz, meu irmão, cair. Aquele momento ele levou consigo com amor, com zelo essa cruz. Estamos dando uma introduzida para a gente entender o cenário, porque a cabeça de Cleópatra e seu amigo era que Jesus era um líder que iria assumir Roma, iria ditar as regras
só pensa nas coisas da terra. Pensa comigo, 3 anos, pastor, andando, vendo milagre. 3 anos vendo Jesus transformar vidas. 3 anos vendo Jesus falar sobre a morte e a ressurreição. 3 anos vendo Jesus falar, vendo Jesus pregar, vendo Jesus multiplicar, e ainda assim a incredulidade entra no coração. É assim o coração do ser humano, irmão. Quando está bom demais. Mas quando as coisas vão piorando, é o primeiro a jogar Jesus na cruz. Eu não estou falando com ninguém aqui não, irmão. Aqui é todo mundo tranquilo. Talvez ela para lá conhecer o caminho. Glória a Deus. Mas a gente tem rodado, irmão, igrejas por aí. Irmão, o que tem de máscara, irmão? O que tem de máscara acima do altar? O que tem de máscara, irmão, de se sentar no banco? Pessoas que não têm juízos e prezam para si mesmo a sua glória. Toma a glória de Jesus para si. Irmãos, está na hora da gente abrir os olhos. Jesus está voltando. E tem uma coisa que o juiz vai vir. Ele veio agora como o Messias, sofreu e morreu, mas ele vai vir como o rei juiz. E a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que ele tem olhos de fogo. Ele sabe quem você é. É como uma espada que divide a alma do espírito. Ele sabe quem você é lá dentro. Não adianta as máscaras, porque elas cairão naquele grande dia. Não adianta, diante do sangue, das mãos furadas, dos pés furados, toda imundície será jogada por terra. O Espírito de Deus me fez lembrar da palavra quando Jesus estava perto de um jovem. Esse jovem falou: olha, Senhor, eu dou um dízimo na igreja, eu dou comida para os pobres, eu lembro de todo mundo, Senhor, eu sou um cabrão. E Jesus falou: olha, você quer ser perfeito? Então vende tudo que você tem e dá aos pobres. Quando Jesus falou isso, o olhar dele caiu. A Bíblia diz que o olhar dele entristeceu, porque Jesus revelou o seu coração. Eu não sei aonde o seu coração está nessa noite, mas eu que tenho a te falar: deixa no Senhor Jesus e na tua vontade, porque aonde estiver o seu coração, ali está o teu tesouro. Diz a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas no caminho tinha 2 homens que estavam voltando, que viram esse cenário acontecer, que acompanhou a jornada de Cristo pelo Gólgota, dos açoites, das cusparadas, das... Quantas vezes você foi colocado em próprias mãos, o Senhor lhe tirou daquele lugar? Quantas vezes o Senhor, sem mesmo você perceber, Ele te resgatou do laço da morte? Glória a Deus, aleluia, Jesus. É para a gente parar, refletir. É o que livro de Cantos 3:20 diz: traga em minha memória aquilo que me dá esperança. Está difícil, traz a memória. Está difícil de carregar a cruz, lembra que Ele carregou primeiro. Glória a Deus. Foi por você, foi por mim, foi pelos meus filhos, pela nossa geração. O Senhor pagou um alto preço, e ali diante daquele lugar, agora Jesus sendo crucificado, do lado de 2 ladrões, para piorar o cenário, pastor. Jesus é despido diante de todo mundo. O Senhor que você professa, às vezes tem muita gente que fica ali
ligado na roupa que você veste, do jeito que você anda, do jeito que você fala, e esquece que o Jesus que você serve morreu pelado numa cruz. Para de caçar intriga por causa de roupa. Para, respeita o processo de Deus na vida das pessoas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você não é Deus das pessoas. Pastor, mas eu vi a irmã com shortinho. Deixa a irmã com shortinho. Deixa que o Espírito Santo cuida dela. Glória a Deus, Está na hora de ficar no reino de Deus. aleluia, Esses dias eu Deus. estava, pastor, em um lugar, e eu fui tentado a falar sobre isso. Veio uma pessoa do nosso convívio de uma forma tão assim. Eu olhei meu coração e falava, cara, como é que é desse jeito? Está na igreja, falando em línguas estranhas. E o Espírito Santo veio em mim e falou assim, quebrou o dedo, pastor. Quem é você, rapaz? Vai falar da minha filha. Você que estava no mundo da prostituição, rapaz, quando eu te tirei, esqueceu do Senhor da lâmpada? Esqueceu das feridas? Quem é você para julgar, botar o dedo em alguém que sou eu tratando? Respeita o processo de Deus na vida das pessoas. Nós como igreja, irmão, precisamos ser lapidados, sim. Mas a palavra de Deus diz que o professor é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Não tem como o homem mudar com regras e disciplinas humanas. Quem foi enviado do céu para mostrar o caminho é o Espírito Santo de Deus que está aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse homem que vos fala foi um que ouviu a voz do Espírito. No começo do nosso ministério, irmão, diaconato, pastor gostava de uma malhação, gostava, pastor de academia, fortão, Bretas, Jardim das Oliveiras, não minto, das Laranjeiras. Estou eu lá de bermuda, tênis, fazendo as compras. Estou lá bonitão, carro na mão. Quando eu olho para o lado, um espelho. Pastor, nunca mais esqueci aquele dia. Quando eu olhei para o espelho, me vi naquele lugar. O Espírito Santo falou no meu coração: é desse jeito que você quer mostrar a minha glória? É desse jeito que você quer ser minha testemunha? Irmão, o homem fortão deixou cair no canto, sabe assim, envergonhado, porque quando o Espírito de Deus fala, ele provoca mudança. Oh, irmãos, se nós decidíssemos orar um pelos outros, se nós decidíssemos a falar da verdadeira palavra um pelos outros, nós íamos ter mais pessoas curadas, menos pessoas com processo de resistência. Nós somos a máquina que mais mata no mundo. Não é o Irã, não é o Iraque, não é o Trump, é a igreja. Porque em vez de estudar a palavra, vai ter uma ideologia. A igreja brasileira é uma das mais menos dotadas na palavra, irmão. O crente mais se ouve música do que ouve a palavra. Mais se ouve música do que lê a palavra. Não tem como gerar vida em você se você não for para as Escrituras. Ainda Deus está falando através da palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida. Quem vem para mim não terá vida eterna. Ele é a luz do mundo.
mundo, Ele é o Verbo. João já disse no seu primeiro capítulo que Ele é o Verbo. E o Verbo era Deus. O Verbo é o que, irmão? É palavra. O Verbo é palavra. Eu sei que às vezes é difícil, irmão, não está revelando 2, 3 aqui, sabe por quê? Porque às vezes se a gente revelar 2, 3, estava todo mundo dando glória a Deus. Mas quando a conclusão é a palavra, é a transformação de vida, sai desse pecado que você está, porque é desse jeito que você não entra no céu, desse jeito, porque ainda a porta ela é estreita, obesidade espiritual não entra naquele lugar. Vai para a palavra de Deus. Glória a Deus, Ela é lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. Ela não vai deixar você cair em buraco, ela não vai deixar você desviar do caminho, porque ela está guiando através do Espírito de Deus. E a Bíblia vai dizer que esse Jesus crucificado é colocado em um lugar, e no terceiro dia vai algumas mulheres pela manhã. Quando chega lá, o impacto é grande demais, irmãos, porque o corpo de Jesus já não se encontrava no meio dos mortos. Aí ela vai saindo, Maria Madalena e Maria, e dá de frente com o anjo. E o anjo olha e diz: olha, mulher, peraí, o que você procura entre os mortos, aquele que está vivo? O problema é que eu ando com Jesus, mas não paro para ouvir a sua palavra. Marta estava no lugar, Maria estava no lugar. Ela ouviu Jesus falar que ele morreria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E não foi uma, 2, 3, foi muito mais vezes Jesus falou sobre isso. Porque nós temos esse déficit com Deus, porque nós não queremos buscar a sua palavra, queremos aquilo que as suas mãos, daquilo que só os pés de Jesus podem dar. Queremos que as suas mãos nos sirvam sem descer aos pés dele. Então a Bíblia vai dizer que essas mulheres, quando viu o anjo, elas se colocaram de joelho e a boca no pó. E os anjos mencionaram: Jesus, ele está vivo. Daquele lugar, aquelas mulheres saem felizes, mudadas, porque voltaram à mente dela aquilo que ele havia falado. E chegam as mulheres correndo: ô Pedrão, irmão, Jesus está vivo, ele não está mais lá não. Aí Pedro, mais eufórico, sai no meio do povo, não acredita nas mulheres, porque as mulheres, infelizmente, naquela época não tinham voz. Aí saem os homens, tudo doido. Opa, vamos lá. Chegando lá, viu só os lençóis, irmão. Aí Pedro sai alegre. Mas Jesus não havia mostrado para eles. Mas mostrou para as mulheres, viu? Porque, irmão, tem uma unção diferente das mulheres. O culto das mulheres é melhor. O congresso da mulher é melhor. É melhor, pastor. Vamos ser sinceros. Sabe por quê, pastor? Porque as mulheres botam de coração e alma no que faz. Mulher faz de coração e alma. E homem, às vezes, você tem que ficar amarrando para trazer 2, 3 para poder fazer um grupinho do homem aqui, irmão. Homem é difícil demais, irmão. Cabeça dura. Então, diante desse cenário, Pedro não vê, mas sai ali crendo no que as mulheres falaram. Mas enquanto elas estão falando na sala, 2 dos discípulos de Jesus abandonam o barco. Porque, irmãos, eu não vou julgar eles, porque a situação era severa. Já contavam com eles sendo presos. Havia perseguição severa na época. Então eles abandonam: peraí, vou voltar para casa, vou voltar para trás, porque talvez lá eu estarei em segurança. Eles tomam rumo de volta. Mas a palavra diz que Jesus não abandona os seus. A Bíblia vai dizer que pode a mãe abandonar o filho que não, mas ele não te abandona. Ele não se esquece. O projeto ainda está vivo, irmão.
O projeto ainda está vivo na sua vida, na sua família. O que o Senhor falou vai se cumprir. Aquilo que Deus determinou está determinado e pronto. O que Deus falou para você, Ele vai cumprir. Então Jesus apressadamente chega do lado dos dois. E a Bíblia vai dizer que eles não reconhecem Jesus. Por algum motivo eles não reconhecem. Sofrimento, dor da perda, desilusão. Quantos de nós, às vezes, sentados num banco como esse, irmão, estamos desiludidos, desacreditados, não temos mais fé? Quantas vezes você está orando por ti? Cadê aquele homem, aquela mulher que acordava 3 horas da manhã, pastor, vou orar? Estou voltando para o caminho de Emaús, desistindo da chamada, está difícil demais, pastor, não dou conta, a cruz é pesada. Se irmão Sirineu, ele sabe. Ele ajudou Jesus a levar a cruz. Mas a cruz ela é feita para você. Deixa eu dizer de novo para você entender. A cruz ela é feita para você na sua medida. Não queira cortar aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. Aceite que dói menos. Aceite que dói menos. Aceite que dói menos. Porque o que Deus tem para fazer, irmãos, Ele vai fazer. Davi, ele menciona em Salmo 139, que desde o ventre da mãe, ali em forma ainda, nem era um embrião, o Senhor já escrevia a carta da sua vida. Deus já determinava os seus dias. Irmãos, quem anda no temor do Senhor, ele vive aquilo que é para viver, irmão. Ele vive e sofre aquilo que é para viver e sofrer. Porque Jesus, quando ele encontrou Paulo, ele sai daquela presença de Paulo e vai para Ananias. Ananias, vai, coloca as mãos sobre Saulo, porque eu tenho um apreço por aquele homem. Eu vou dizer para ele quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. E tem crentes hoje que só quer bênção. Quando não tem bênção, sai da prosperidade e vai para o inferno. Ah, irmãos, aonde está nossa cabeça religiosa de querer enquadrar Deus naquilo que eu penso, naquilo que eu acho? Não, Deus não enquadra naquilo que você quer, não, irmãos. Às vezes nós queremos mover Deus para esse lugar que é tão pequenininho, porque os meus caminhos são maiores do que os seus. Aleluia. Quando você veio com os ovos, irmão, Deus já estava com a omelete pronta. Para por isso. Os apóstolos estavam pescando, Jesus já estava lá comendo peixe. Já tinha pão assado, irmão. Quer confiar em Deus ou vai ficar desconfiando ainda aí? Quer confiar em Deus no que Ele está fazendo nesse processo? Ou você vai ficar espraguejando pelos cantos? Ah, Deus está falando aqui, irmão. Para de dar a tua boca para Satanás. Confia em mim. Porque palavras são como um decreto. Todo crente precisava saber disso, irmão. Palavras são como decretos do mundo espiritual. Para de ficar xingando teu filho. Para de ficar espraguejando seu marido ou sua esposa. Para de fazer, porque palavras são decretos e eles são para ser cumpridos. Porque tudo que você semear, certamente isso você colherá. Quando você for pensar de botar a palavra para fora, pense 2, 3, 4, respira e para um pouco. Porque tudo que sai da sua boca, ela vai ganhar vida. Tudo que sai, hoje você está vivendo aquilo que um dia você plantou. Ah, pastor, mas é só uma prova. É só uma prova, viu, irmão? Para ver se dessa vez você é aprovado. Porque tantas vezes Deus te colocou nesse mesmo banco, de frente nesse mesmo quadro, com a mesma prova na mão, e você foi aprovado. É difícil, irmão. Até dar glória a Deus é difícil. Até o
pastor que eu doei bem aqui, irmão. Dói. Sabe por quê, irmão? Porque ou a igreja prepara para ir para o céu, ou tem um outro lugar te esperando. Nem o diabo quer ir para lá, irmão. Nem os anjos do inferno querem ir para lá. Quando Jesus chega lá em Gadara, para expulsar o demônio de Gadareno, ele falou: olha, Senhor, não manda para aquele lugar não, manda para os porcos. Nem o diabo quer ir para lá, irmão. Para quem você está querendo ir para lá? Fala aí, Deus. Para quê? Está na hora da gente usar isso aqui, ó. Deus não deixou isso aqui só para criar cabelo pior, não, irmão. É para a gente pensar. É para a gente dar passos precisos na presença de Deus. Porque às vezes o problema está tão sufocante na sua vida que você não para usar. É isso que o diabo faz, pressão. Ele faz pressão e cada vez que ele dá pressão, você para diminuir o fluxo de sangue aqui, ó. Irmão. Cada vez que o diabo pressiona, te assusta, te bota medo, você oxigena menos o seu cérebro. Por isso que você age qualquer dia. Já viu? Já viu quando o batalhão da polícia vai chegar num lugar que é para botar para arrepiar, pastor? Para parar a bagunça? Eles já chegam com bomba, fazendo bastante barulho, porque isso paralisa o cérebro. Por algum instante, e a pessoa quer fugir. E o diabo sabe muito bem disso. Tem alguns barulhos chegando na sua vida aí que não é Deus. Pegou? Anota aí, irmão, porque quando acontecer, se arrepende. Porque às vezes gritar é bom, falar é bom, mas palavra precisa ser degustada. Eu preciso falar de uma maneira que você entenda daí, irmão. Porque se eu gritar, fazer show pirotécnico, gritar, virar, não, irmão. Você só vai ver a sensação do momento, mas depois que você sai daquela porta, pergunta o versículo, porque eu li aqui. Você não vai nem saber o versículo que foi lido da palavra. É isso que o diabo tem investido dentro da igreja, irmão. Deixado crentes sentados dentro da igreja vazios, sem direcionamento da palavra. E não é problema dos pastores, não. O pastor está tentando, irmão. Eu sou pastor ali do outro lado. A gente tenta, irmão. A gente faz um tanto de coisa para ver se a pessoa ouve e sai daquele lugar. O maior índice de depressão está entre pastores. Sabe por quê? A gente tenta. Mas esses dias atrás eu ouvi uma palavra, irmão. Para de lutar por quem não quer. Porque senão é você que fica no lugar dele. Quantas vezes eu desperdicei tempo para pessoas que não querem, pastor, não querem ouvir nem obedecer a palavra de Deus. E o Senhor fala: bate isso daí, leva-me a Shalom, deixa que eu trato. A gente precisa fazer isso, irmãos. E aqui no caminho Jesus diz que ia explicando a palavra de Deus, desde Moisés até os profetas, para aqueles que estavam lá, os dois no caminho de Emaú. E eles foram ouvindo a palavra, e aquele sentimento que estava aqui dentro foi dando uma despressurizada, porque a palavra, quando ela vai entrando, ela vai provocando a vida. E cada vez que eu degusto da palavra de Jesus, ela vai provocando vida em mim, me transformando e me tirando da mediocridade do inferno e do pecado, e trazendo para o propósito de Deus. Dois homens sem propósito, sem destino, mas Jesus falou: não vou deixar, não, é meu. E ele segue falando com amor, porque Jesus, ele não desiste dos seus. E chegou uma medida já próximo da cidade de Emaú. Diz que Jesus fez menção que ia sair da cidade, ia sair um pouco mais à frente. E os discípulos olharam, os seguidores de Jesus olharam e falaram assim: olha, vem para dentro de casa, está tarde, já se faz tarde. Em outras palavras, já está perigoso. Vem para dentro de casa. Ah, irmão,
Para quem não quer ser transformado, é um perigo chamar Jesus para dentro de casa. Ô irmão, você quer ver mudança? Faça como Zaqueu. Leva Jesus para casa. Irmão, sai concretizado dessa vigília hoje. Quem não vem só buscar bênção, não. Porque o que vai te dar força é a presença de Deus. O que te vai dar poder nas suas mãos e autoridade é a presença de Deus. Não se confunda presença e autoridade com legalismo e outras coisas. Não, irmão. Nós não estamos mais como meninos. Meninos gostam dessas coisas. Meninos se divertem com shows. Mas aqueles que estão formados em Cristo Jesus gostam da palavra, gostam da presença de Deus. Nada satisfaz. Gostam do caldo de mocotó, irmão. Nós não se distrai com essas coisas, irmão. Vai para a palavra de Deus. Saia hoje concretizado hoje daqui. Senhor, frutifique em minha mente a inteligência espiritual. Glória a Deus, aleluia. Peça para Deus hoje a inteligência espiritual, para que quando você lê, há discernimento da palavra aqui dentro. O que falta na nossa geração é discernimento. Às vezes, muitas das vezes, nós estamos vendo coisas que o diabo está fazendo, nós estamos ali, entregues, por causa do discernimento. Eu vi um vídeo uma vez, irmã, de uma moça falando línguas estranhas, entregando as revelações. E aí sai um cidadão do lado de lá e fala assim: Satanás, cala sua boca agora. Nós estamos precisando de mais homens desse jeito aqui, pastor. Assim, nós estamos precisando de homens assim. Cala sua boca agora, Satanás. No meio de todo mundo, irmão. Eu peço a Deus para levantar homens que vão denunciar o pecado em cima de altares. Homens que vão denunciar o pecado com as suas próprias vidas. Irmão, nós estamos orando para Deus alinhar o Brasil. O Brasil precisa dar uma sacudida. Esse mundo gospel está demais, pastor. Está demais. Pessoas que querem ter sucesso, dinheiro, fama e aplausos, mas não querem a presença de Deus. Não querem transformação, não querem deixar a vida de pecado que vive. É prostituição, promiscuidade no oculto. Quantas vezes Deus já falou para essa nação que vai expor os pecados ocultos e está começando a colocar em redes, e que Deus exponha mais, porque precisa de haver um avivamento de Deus no Brasil. Precisa do Brasil ser avivado pela palavra. E nós estamos confundindo avivamento com show e pirotecnia. Essas coisas, irmão. Tiramos a centralidade da palavra do meio, Jesus do meio, trazendo essas coisas. Artistas gospel. Porque nós gostamos do show. Isso daí envaidece, bota o nosso coração alegre. A gente tira umas risadas. Na verdade, as nossas reuniões, irmãos, tínhamos que sair chorando. Tínhamos que sair daqui, meu Deus, que homem pecador e mulher pecadora que eu sou. Eu preciso de mudar. Nós precisamos, irmãos, voltar ao primeiro amor. Voltar à mesa com Cristo. Nesse lugar, Jesus entra, Jesus assenta, e eles assentam com Jesus. Em breve é servida a refeição. Então Jesus pega o pão. E a Bíblia vai dizer que no repartir do pão, os olhos foram abertos. A palavra tem poder de libertar seus olhos.